E aí, galerinha da Fox Vestibular, boa tarde, espero que esteja estudando. Para quem já fez as atividades de geografia deixadas na semana passada, eu deixei algumas atividades, falando sobre população, tinha deixado também um vídeo, tá? Eu vou passar aqui para corrigir algumas dessas atividades com vocês. E depois, juntamente com o vídeo, ou posterior ao vídeo, eu vou colocar lá o gabarito com todas as respostas para que vocês possam, então, fazer a correção aí. Alguns me mandaram no WhatsApp, eu fiquei de devolver, então irei devolver hoje. Tudo bem assim? Mas primeiro eu gostaria de falar com vocês uma coisa importante. Principalmente, claro, que relacionada ao exercício, que é para isso que nós estamos aqui, para fazer a correção. A teoria de Thomas Malthus. Essa teoria, ela não é muito, ela já não é mais aplicada, a gente sabe disso, né? Mas é importante conhecer a teoria devido aos conceitos que se trabalham, principalmente em nossa atualidade, né? A gente precisa de lembrar que Thomas Robert Malthus, ou Thomas Malthus, conhecido assim, ele era um economista, tá? Ele não era sociólogo, ele não era filósofo, não era geógrafo, não era nada disso. Ele era economista. E ele, lá no final do século XVIII, tá? Tinha algumas teorias, algumas convicções com ele. E ele pensava assim o quê? Que a população iria crescer demais. Por quê? Olha o tempo em que Thomas Malthus viveu. Thomas Malthus viveu, como a gente sabe, na Inglaterra, na Europa, no final do século XVIII. O que acontecia no século XVIII quando Thomas Malthus viveu? A grande revolução industrial, tá? Este é um conceito simples e básico que também vamos estar estudando. O Azaf já deve ter comentado algumas coisas dentro dessa revolução industrial nas aulas de história, porque algumas vezes elas são parceiras, mas reparem que com a revolução industrial chegando, o que aconteceu de explosão? Paf! O que foi de grandioso? A população começou a viver mais. Os níveis de mortalidade eram altíssimos devido às doenças. Com a Revolução Industrial, nós tivemos uma organização urbana. Então, os níveis de mortalidade foram só caindo. De repente, Thomas Malthus tinou para alguma coisa e pensou: como que a população vai continuar crescendo enquanto os alimentos não vão aumentar? A produtividade não vai conseguir aumentar. Nós temos a infertilidade de muitas terras. Nós não temos todas as terras do mundo produtivas. Então, de repente, vai faltar alimento para muita gente. Tá? Mas, claro, Thomas Malthus, dentro desse conceito, aí nós vamos ter a produção de alimentos, então, que era limitada e decrescente. Nós tínhamos uma produção somente em algumas terras e ela sempre era menor. Toda vez que se produzia, era menor. Por quê? Quando a Revolução Industrial iniciou, nós não tínhamos uma coisa que chamamos hoje de fertilizantes, agrotóxicos. Aquilo que fertiliza a terra, aquilo que traz a proteína de volta à terra. Por isso, no passado, eles já começaram a pensar nas agriculturas de transição. Um momento você retirava muita proteína da terra, no outro você deixava a terra descansar. Com a chegada dos fertilizantes, isso deixou de ser necessário, porque você fertiliza a terra e coloca novamente produtos que absorvem toda aquela proteína da terra. Tudo que é necessário para a terra sobreviver. Mas isso é caro para as empresas, por isso muitas vezes os alimentos são caros. A terra é capaz de repor os seus próprios nutrientes? Sim, mas leva-se um tempo maior do que o homem pode estar esperando aí para essa produção. E depois nós tivemos então a reprodução humana, que era ilimitada e crescente. Gente, como controlar a população, como controlar o crescimento? O homem olhava para a mulher, vamos fazer filho, fazia aquele tanto de filho. Então as pessoas ainda morriam. Morria-se um, morria-se dois. Mas imaginem só aqueles jovens sem contraceptivos em tempos de reprodução, em tempos de fertilidades. Olha a nossa atualidade como já acontece. Com tantos anticoncepcionais, com tanto contraceptivos, olha como a população cresce.
Então você imagina isso em 1800, na Revolução Industrial. Tá? Então são esses os conceitos, alguns dos conceitos que eu queria passar para vocês sobre Thomas Malthus. Então nós tínhamos aí como gráfico apresentado a população crescente. Se vocês conseguem ver em rosa, tá? Ou vermelhinho aí, população crescente e a produção de alimento. A produção de alimento jamais conseguirá acompanhar a população. Claro, em nossa atualidade isso acontece em menor escala, mas Thomas Malthus viveu antes das máquinas, tá? A máquina chegou e deu uma certa estabilidade, mas a gente ainda percebe que ainda tem-se fome no mundo. Mas claro, má distribuição desses alimentos. Tudo bem assim? Então, a teoria de Thomas Malthus parte do princípio de o crescimento populacional dentre os anos de 1950 e 1980 conclui a população cresceria em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética. O que é isso? A população iria se multiplicar enquanto a produção de alimentos iria somar. A população iria se multiplicar 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. A produção de alimentos iria de 1 mais 2 mais 3 mais 4. E assim consequentemente, tá? Então os alimentos não seriam capazes de ser para todos. Então parte da população precisaria de ser de fato controlada ou morreriam de fome. Tudo bem assim? Então nós temos aí o que a gente tem também, o que foi trabalhado no exercício, a teoria neomalthusiana. Tá? O que é essa teoria? O que ela vem de encontro a nós? A teoria neomalthusiana, ela foi criada dentro de uma teoria demográfica, com os pensamentos de Thomas Robert Malthus, ou de Thomas Malthus, que previa já esse crescimento. Então, o que esse conceito básico da teoria neomalthusiana gostaria que acontecesse? Que o governo ou que os nossos governantes, tanto estaduais quanto nacionais quanto mundiais, controlassem o crescimento da população. Que colocassem, por exemplo, como aconteceu na China, por um período grande da história, o controle da família. Se chegou a falar até mesmo em castração. Castrar os casais antes do casamento, porque aí eles não conseguiriam ter filhos. Ou poderia ser ter um filho e depois o casal era castrado, ou o homem ou a mulher daquele casal seria castrado, porque aí não poderiam ter filhos. Mas claro, isso aconteceria onde? Nos países subdesenvolvidos, que somos nós, pobres, fazedores de criancinhas. Tá? Enquanto os países desenvolvidos matam as criancinhas, nós pobres fazemos criancinhas. E fazemos em grande escala. Claro que hoje de um modelo mais controlado, mas imagina isso no passado. E olha que a gente faz de forma controlada e ainda fazemos muito. Tá? Então são esses os conceitos básicos aí dessa população ou dessa teoria neomalthusiana. Então você vai ver, defendia grupos de países desenvolvidos no pós-guerra, tá? Coloca aí o excesso de filhos como causa da pobreza, coloca o alto crescimento vegetativo, canaliza muitos recursos para a saúde e educação. Se você tem muitas crianças dentro da escola, você vai ter que ter um grande investimento na educação. Se você tem muitas crianças na rua ou nas famílias, você vai ter que ter um grande investimento na saúde. Então isso gera gastos desnecessários para o governo. E qual que seria a solução então? O controle rígido e oficiais da natalidade, o planejamento familiar. Você vai poder ter um filho. Se você tiver 2, nós vamos controlar. No Brasil, nós sabemos que essa forma rígida de controle familiar não foi colocada em prática, tá? Mas o próprio governo, hoje, em nossa atualidade, já há uns tempos no passado, distribui camisinha nos PSFs e postos de saúde, coloca DIU nas mulheres, faz vasectomia pelo SUS, tá?
cirurgias para laqueadura nas mulheres pelo SUS também. Então isso é uma forma também de controle populacional. A mulher não quer ter filhos, ela pode partir por um processo desse, tá? E fazer esse tipo de cirurgia. Além do mais, que o governo também disponibiliza para as mulheres contraceptivos, como os anticoncepcionais, dentro dos próprios postos de saúde. Isso é uma forma de controle populacional, mas não rígida, como foi na China, por exemplo, com a política do único filho. Tá? Dentro dessa forma, então, nós temos as teorias demográficas, tá? A teoria malthusiana, que alimentos crescem em progressão aritmética e a população cresce em forma geométrica. A teoria neomalthusiana, a culpa é dos países pobres. Nós somos os culpados por ter aí esse grande contingente populacional que nós temos na história. A teoria reformista, renda e sinônimo de informação, tá? Então a renda vai ser sempre sinônimo da informação. Quanto mais capacitado eu for, maior vai ser a minha renda. Se eu tiver muitos filhos, eu não vou conseguir ter muita renda, porque os filhos vão ser gastos, tá? Vou ter que gastar muito para estudar meus filhos, para colocar meus filhos em escolas particulares, escolas boas, grandes universidades. Além do que mais, médicos são caros, consultas são caras, o lazer dessas crianças são caras. E a teoria ecomalthusiana, que vai ser aquela do desenvolvimento sustentável, que o planeta é capaz de fazer para toda a população, desde que nós retiremos do planeta somente aquilo que é necessário. Aí você fala assim, mas é possível, mesmo faltando alimento do jeito que falta? Sim, imagina na casa de vocês o quanto de banana perdeu esse final de semana. Frutas que perderam, comida que sobrou e vocês ou nós descartamos no lixo. É essa comida que está fazendo falta na mesa de um monte de gente lá da África ou do nosso próprio país mesmo. Nós gostamos de relacionar muita pobreza com o continente africano, mas o próprio Brasil tem esse problema também da pobreza. Tudo bem assim? Tudo bem? Então, fica aí uma explicação básica daquilo que é a teoria de Thomas Malthus e a teoria neomalthusiana, né? Aí depois a gente passa também para o neoliberalismo, a gente vai ver isso em um outro momento, tá? Para que vocês não confundam demais. Mas reparem que a teoria de neomalthusiana é aquela que eles querem que o governo controle a família. Que você possa ter quantos filhos ou quantos membros em sua família que o governo desejar, tá? Isso aí seria então esse controle que o próprio governo iria lhe dar. Tudo bem assim? Abraços, vou postar aí para vocês também a correção dos exercícios. Vai lá!